Olá, boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma aula. Tá? Hoje a gente vai falar de um conteúdo ligeiramente diferente do conteúdo que a gente estava falando nas últimas aulas. Na última aula a gente falou o que é regra de L'Hopital, né? Então foi uma aula basicamente sobre regra de L'Hopital, então a gente resolveu um monte de limites, né, usando esse teorema, que é um teorema importante, vai ajudar a gente daqui para frente, que só depois de falar o que é derivada de uma função, a gente pode usar L'Hopital, né? E hoje a gente vai iniciar os nossos estudos a respeito de máximos e mínimos de função, tá? A gente vai falar sobre extremos relativos, extremos absolutos, alguns teoremas importantes sobre função contínua, como o teorema de Weierstrass, tá? O teorema de Fermat, dentre outras coisas, tá? Essa aula de hoje é uma aula muito importante. A partir dela a gente vai melhorar o nosso entendimento a respeito do comportamento de funções, alguns elementos pertencentes a funções, tá? E vai nos auxiliar quando nós estivermos interessados daqui a algumas poucas aulas em, por exemplo, construir gráficos de função, né, que vai ser, como eu já falei para vocês, prova de segunda avaliação minha, uma questão é você construir um gráfico de uma função completamente usando teste da primeira derivada, teste da segunda derivada, pontos de inflexão, pontos de máximo, ponto de mínimo, todas essas coisas, tá? Então, já é uma questão certa na prova de vocês, então estudem isso que a gente está trabalhando, tá bom? Aviso a respeito das notas, as provas. Consegui ontem terminar de corrigir todas as provas, é muita prova, tá? Quase 300 provas. E terminei ontem, segunda-feira eu entrego as provas para vocês após a aula, tá? Vocês vão ter que ser notificados pelo SIGA e tudo mais, ok? Então, segunda-feira, guardem a ansiosidade de vocês aí, relaxem, todo mundo tirou nota boa, tá? E segunda-feira a gente entrega as notas de vocês, ok? Sobre aviso, é isso. E sexta-feira nós temos aula, tá? Sexta-feira nós temos aula aqui no auditório. Normalmente, sextou aqui no Newton. Ok? Beleza? Bom, vamos para a nossa 17ª aula. Aula sobre extremos relativos e absolutos e também o método do intervalo fechado. Tá bom? Bom, vamos ver o que são esses extremos relativos e absolutos. Vou começar com uma definição a respeito do que é um extremo relativo de uma função, tá? Desculpa, extremo absoluto de uma função. Então, considere uma função que vai do seu domínio em R e um ponto pertencente ao domínio dessa função, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que f de c, ou seja, a imagem desse ponto C primeiro, o valor máximo absoluto dessa função f, considerando o domínio dela, se esse f de c for maior do que ou igual às imagens de todos os pontos do domínio dessa função. Ou seja, essa função, o maior valor que ela vai assumir vai ser a imagem do ponto C. Dessa forma, eu posso dizer que f de c vai ser o valor máximo absoluto ou global, tá? Máximo absoluto ou global da função f. Vocês vão ver aí alguns livros falando extremos absolutos ou extremos globais, que para a gente vai ser a mesma coisa, tá? E a imagem do ponto C vai ser o valor mínimo absoluto ou valor mínimo global de f no domínio dela, se esse f de c for menor do que ou igual a f de x para todo ponto no domínio da função f. Ok? Observa, f de c é a imagem do ponto C.
Então, o valor máximo absoluto de f, ou o valor mínimo absoluto de f, é o valor da f aplicado no ponto C. Tá? E o ponto C, deixa como observação, esse número C aqui, a gente vai chamar ele simplesmente de máximo ou mínimo absoluto da função f, dependendo do que eu tiver aqui. Né? Se for no primeiro caso, o ponto C eu vou chamar de máximo da função f. Se for no segundo caso, o ponto C eu vou chamar de mínimo da função f. No caso, máximo e mínimo absoluto. Ok? Então, a primeira coisa é não confundir o ponto C com a imagem do ponto. A imagem do ponto é o valor da função. O ponto eu vou chamar de ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Ok? Então, por exemplo, então, só reescrevendo aqui as definições, para a gente olhar no quadro. Então, aqui as definições de máximo e mínimo, e como exemplo, imagina que você tem aqui, ó, o seguinte gráfico. Você tem aqui um ponto A, e aqui o f de A. E aqui eu vou pegar um ponto B. E aqui o f de B. Tá? E aqui o gráfico da função f. Vamos supor que o gráfico da função f seja assim, ó. Tá? O gráfico da função f é esse aí. Deixa eu só melhorar isso aqui. Então, olha só, eu posso dizer que, nesse caso, a função ela se aproxima aqui, o eixo do x das abscissas é uma assíntota aqui, horizontal, à função f. Então, eu posso dizer que, nesse caso, o f de A, ele é o valor máximo da função, em todo o seu domínio. Por quê? Porque é o maior valor que a função assume. Observa que o f de A é sempre maior ou igual que o f de x para todo x no domínio da função. Ok? Você não consegue mostrar um outro ponto do domínio cuja imagem dele seja maior que o f de A. Portanto, eu digo que o f de A é o valor máximo absoluto da função. Ou máximo global. Vou até colocar global agora para a gente ficar variando um pouco, tá? Máximo global ou máximo absoluto da função. Ok? E aí eu digo que o ponto A é o máximo global, só para a gente não confundir, de f. Tá? Então, eu vou dizer que esse ponto A, a abscissa deste ponto aqui, é o máximo global de f. E a imagem da função nesse ponto é o valor máximo da função f. Tá? Analogamente, eu vou dizer que, observa que o f de b, ele é menor ou igual que todos os valores da função. Você não consegue nenhum ponto do domínio da função f
de maneira que a imagem desse ponto seja menor que o f de b. Ok? Então, eu digo que o f de b, ele é menor ou igual que o f de x para todo x no domínio da função f. Tudo bem? Então, daí o f de b é o valor mínimo global de f. Tá? E, consequentemente, eu digo que b é o mínimo global de f. Ok? Alguma dúvida? Então, é preciso entender a diferença entre o máximo de uma função e o valor máximo da função. Tá? Aqui a gente está definindo dessa forma. Pode ser que em alguns textos vocês vejam diferente, tá? Mas aqui a gente está definindo dessa forma. O valor máximo da função, ou o valor mínimo da função, é a imagem do ponto onde ela vai assumir o seu maior valor ou o seu menor valor. E esse ponto A é chamado de máximo global, ou, nesse caso aqui, o ponto B vai ser chamado de mínimo global. Tá? Então, não confundam essas coisinhas. Alguma dúvida? Tudo bem? Então tá. E agora aqui, extremos relativos. Bom, essa função ali que eu peguei, por exemplo, ela tem aquele ponto de máximo e ponto de mínimo, que são globais, mas pode ser que nós tenhamos pontos relativos ou locais, ponto de máximo ou de mínimo local ou relativo da função. Tá? E aí a gente define dessa seguinte forma. Considere que você tem uma função f, definida no domínio dela em R, e um ponto do seu domínio. Então, eu vou dizer que a imagem do ponto C é o valor máximo local. Antes era o absoluto ou global. Aqui é o máximo local. Se f de C for maior ou igual que o f de x, quando x está próximo de C. Ou seja, numa vizinhança do C, perto do ponto C, esse f de C é o maior valor que a função assume. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse f de C é o valor máximo local da função. Tá? Analogamente, eu vou dizer que o f de C vai ser o valor mínimo local da função f, se o f de C for menor do que ou igual a f de x, quando x está próximo de C. Tá? E aí, assim como nós fizemos anteriormente, o número C, ele é chamado de máximo ou mínimo local, nesse caso local de f, no domínio de f, de acordo com as definições acima. Tá? E quando eu digo x está próximo de C, novamente, eu estou falando numa vizinhança de C, perto do ponto C. Tá? E aí, a gente pode entender em notação essa frase x está próximo de C, como se x pertencesse a um intervalinho de centro em C e raio delta. Tá? Então, um intervalinho de tamanho delta, delta maior que zero, e esse delta pode ser tão pequeno quanto eu queira que ele seja. Tá? Então, no intervalo bem perto do C, se o C, nele, a função assumir o seu maior valor ou o seu menor valor, eu vou dizer que a imagem desse ponto vai ser o máximo ou o mínimo local da função f. Tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, desenhar esse gráfico. Isso daqui já são os extremos relativos, né? Ah, imagina que você tem isso aqui, ó. Aí eu vou marcar alguns pontos aqui no gráfico. Esse.
Então, observa. Nesse gráfico aqui, nessa função f, o ponto A, eu posso dizer que ele é um ponto de máximo local. Por quê? Porque próximo do A, a função f assume o maior valor nessa vizinhança do A. Mas observa que se eu olhar longe do ponto A, tem algum ponto cuja imagem dele seja maior que o f de A? Sim ou não? Sim, né? Se eu tomar um ponto para cá, ó, por exemplo, a imagem dele vai ser maior que a imagem do f de A. Então, eu não posso dizer que o A é um ponto de máximo global da função f. Mas eu posso dizer que o ponto A é um ponto de máximo local. Porque localmente, perto do A, a função assume o maior valor que ela, nesse intervalo. Ok? Está claro isso? Alguma dúvida? O ponto B, ele é o ponto de mínimo global da função, do jeito que está o gráfico dela, sim ou não? Sim. O B é o ponto de mínimo global da função. Mas eu pergunto, ele também é o ponto de mínimo local da função? Também. Ele também é o ponto de mínimo local. Sempre que você tiver um ponto de máximo ou de mínimo global, esse ponto também será um ponto de máximo ou de mínimo local. Mas a recíproca não é verdadeira. Tá claro? Então, o f de B aqui, ó, vou colocar aqui, o f de A é o valor, é um valor máximo local de f. Tá? E o f de B também é um valor máximo local e global de f. Ok? Alguma dúvida? Pergunta. Máximo não, né? De mínimo. Agora, pergunta, essa função, do jeito que o gráfico dela está, ela possui um valor máximo global? Sim ou não? Máximo global, sim ou não? O domínio dela, vamos considerar aqui essa função, vamos considerar ela de R em R. Né? Então, estou tomando aqui todos os reais. E ela está subindo para cá e para cá. Ela tem um valor máximo global? Não, ela não tem valor máximo global. Ela está crescendo indefinidamente. Então, não tenho como dizer quem que vai ser o maioral na função aí. Então, ela não tem um máximo global. Ok? Mas ela tem um mínimo global. Então, isso vai variar muito da função que você está trabalhando. Ok? Alguma dúvida nessas definições aí, gente? E aí, só para ficar claro, na definição de extremos relativos, eu vou dizer que f de C é o valor máximo local de f, se o f de C for maior ou igual que o f de x, para todo x pertencente a esse intervalinho aqui, C menos delta e C mais delta, tá? Com delta positivo. Tá? E eu vou dizer que o f de C é o valor mínimo local de f, se o f de C for menor ou igual que o f de x, para todo x pertencente a este intervalinho C menos delta e C mais delta com delta positivo. Tá? O que eu estou querendo dizer é, por exemplo, tomando aquele gráfico novamente,
tá? Tomando esse gráfico novamente, eu estou querendo dizer que esse ponto A aqui, ó, f de A, esse ponto A, existe um intervalo de centro nele e tamanho delta, que é delta, e aqui é delta, delta positivo, tal que nesse intervalinho, todos os pontos possuem imagens menores que o f de A. E, portanto, o f de A vai ser o máximo local da função. Tá? Então, dizer que está próximo do ponto C, ou nesse caso do ponto A, é dizer que existe esse intervalinho, onde esse intervalo é o intervalo A menos delta e A mais delta. Tá? Então, qualquer carinha nesse intervalo, a imagem dele vai ser menor que o f de A. Analogamente, você define para o valor mínimo local da função. Ok? Uma dúvida? Então tá. Essas definições iniciais são bem importantes para a gente, tá? Aqui, essa função, por exemplo. Pergunta, essa função tem um máximo global? Não, né? Ela tem um máximo local? Também não. Não tem máximo local aí. Tem mínimo local? Tem. Que é o ponto 2 e menos 1. Tá? O valor, qual é o valor mínimo dessa função? Qual é o valor mínimo dessa função? Menos 1. Menos 1 é o valor mínimo da função. Não vai confundir, não vai dizer que é 2. 2 é o ponto mínimo da função. O valor mínimo da função é o f de 2, que é menos 1. Tá? E esse ponto, o ponto 2 e menos 1, é o ponto de mínimo local e também é o ponto de mínimo global da função. Alguma dúvida? Essa função, ela tem máximo global? Tem máximo local? Também não. Tem mínimo global? Também não. Tem mínimo local? Também não. Ela não tem nenhum valor extremo aí, nenhum ponto extremo. Nem global, nem absoluto. Ok? Então, eu posso ter função ou funções que não possuem máximos nem mínimos, nem global, nem local. Ok? Ah, professor, e esse ponto aqui, o menos 3? Esse ponto mais à frente a gente vai ver que ele é um ponto que a gente diz ponto de inflexão da função. Tá? Que é onde ela muda a concavidade dela, mas a gente vai chegar nesses detalhes um pouquinho mais para frente. Alguma dúvida, gente? Tá, antes de entrar no teorema de Weismann, deixa eu fazer esse exemplo, eu não coloquei aí no slide. Só para a gente classificar alguns pontos. Tá? Então, quero classificar os pontos A, B, x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7 em pontos de máximo ou mínimo global ou local de f. Tá? Então, o gráfico é esse aqui. Ó.
pegar aqui o ponto A. E aqui está o f de A. Vou até aqui. B, e aqui os pontos, que o ponto x1, e o ponto x2, x3, aqui é o x4, x5, x6, x7 e o ponto B aqui, que já está marcado. Tá? Então, eu quero classificar esses pontos em máximos e mínimos locais ou globais da função f. Tá bom? Então, vamos começar da seguinte forma. Vamos começar pelo máximo global da função f. Que é o máximo global da função f, gente? Quem que é o máximo global aí? x7, sim ou não? x7 é o máximo global. E o f de x7 é quem? É o valor máximo global da função f. Ok? Quem é o mínimo? Por quê? Só explicando, né? Por que que esse cara é o máximo local? Porque ele é o maior, é nele em que a função assume o maior valor dela. Tá? Eu estou restringindo a função a esse intervalo aqui, ó, de A até B somente, tá? Dessa maneira. Então, o máximo global é o x7. E o mínimo global, quem é? Mínimo global é o x5. x5 é o mínimo global porque é nele onde a função assume o seu menor valor. Tudo bem? Agora, quem é ou quais são os máximos locais da função f? Máximos locais. x1, x3, x7. Tem mais algum? x1, x3, x7. Mais algum? Tem mais um. Tem o B. Ah, professor, mas termina aqui, mas eu posso considerar um intervalo aqui, ó, a gente vai definir como considerando um intervalinho à esquerda de B aqui. Então, nesse intervalinho, a função assume o maior valor. Ok? Então, B aqui também. Oi? Ah! É o A, desculpa. É o máximo, né, que eu quero. Não, não, não. Não pode ser o A. Não pode ser o A porque o A está aqui, ó. Se eu tomar um intervalinho, vai ter gente nesse intervalo cuja imagem vai ser maior que o F de A. Não pode ser o A, é o B mesmo, tá? Porque, ó, nesse intervalinho, se eu tomar um intervalinho aqui, ó, as imagens desses pontos aqui, ó, vão ser todas menores que o F de B. É como se eu traçasse uma linha aqui, ó, no F de B, ó. Tá? Então, nesse intervalinho aqui próximo do F do B, qualquer ponto que eu tomar aqui, ó, a imagem desse ponto vai estar abaixo dele. Tá claro? Então, o F de B é o máximo. Beleza? Alguma dúvida? Tá errado? O que está errado? Qual é a definição de máximo? F de C é maior ou igual
que o f de x, para todo x pertencente ao intervalinho c menos delta e c mais delta, próximo do c, né? Vou colocar, vou até tirar esse delta aqui. Para todo x próximo de c. Tá bom? Para todo x próximo de c. No caso ali é próximo de b. Vou até trocar aqui o c pelo b. Então, o gráfico da função está fazendo algo desse tipo ali, ó. Ok? Ele para bem aqui. Ele não está continuando para cá. Então, está aqui o ponto B, ó. Se eu tomar próximo de B aqui, ó, qualquer ponto desse intervalinho, a imagem desse ponto vai estar abaixo do f de B. O f de B está aqui, ó. Aqui é o f de B. Ok? O f de B está bem aqui. Qualquer ponto que eu tomar nesse intervalo, a imagem desse ponto vai estar abaixo do f de B. Está claro? Portanto, ele é um ponto de máximo local. Ficou claro agora? Com certeza? Então tá. E o mínimo e os pontos de mínimos locais da função. Quais são? Ah, agora já entenderam, né, a brincadeira. O A é um ponto de mínimo local. Né? Por quê? Porque se eu tomar esse intervalinho aqui, ó, qualquer ponto nesse intervalinho, a imagem desse ponto vai ser maior que o f de A. Ok? Então, A, quem mais? x2, x4, e só, né? A, x2, não, x4 não, x5, né? Aqui, x4 é esse aqui que eu marquei, aqui que é o x5, tá? x4 não. x6 não, x7 não, tá? É só entre aqueles que a gente escolheu. Alguma dúvida? Só que tem dois pontos aí que a gente não classificou nem em máximo nem em mínimo. Quais são esses pontos? x4 e o x6. Eles são pontos de máximo ou de mínimo? Não, tá? Então, o x4 e x6 não são pontos de máximo nem de mínimo da função. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então tá. Então, só para a gente conseguir entender como que se dá essa classificação desses pontos de máximos ou mínimos locais ou globais de uma função. Tá bom? E aí a gente chega nesse teorema, que é o teorema de Weierstrass, ou teorema do valor extremo. É um teorema muito importante a respeito de funções contínuas, tá? O teorema de Weierstrass nos diz o seguinte: se f for uma função contínua em um intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto, f de C, e um valor mínimo absoluto, f de D, em certos números C e D em AB. Esse AB é onde a função está definida, em um intervalo fechado. Ok? Se a função for contínua em um intervalo fechado, nesse intervalo, ela obrigatoriamente tem que assumir um valor máximo e um valor mínimo. Ok? Vamos ver alguns exemplos, tá? Esse exemplo aqui.
Imagina que eu tenho esse gráfico aqui, ó. E essa função aqui, ó. Essa função ela vai ser definida em um intervalo fechado aqui, ó, A, f de A, e B, f de B bem aqui assim. A e f de B. E ela é contínua nesse intervalo. Tá? Ela é contínua nesse intervalo. Lembra que para a gente traçar o gráfico de uma função contínua, o que não pode acontecer? Estou desenhando com o lápis, eu não posso tirar o lápis ou a caneta do papel. É uma ideia intuitiva do que é uma função contínua. Ela não tem furos nem saltos, né, no gráfico dela. Então, eu tenho que sair daqui e chegar aqui de maneira contínua. Então, sei lá, vou aqui assim, por exemplo. Tá? O que acontece? Essa função ela tem um valor máximo e um valor mínimo global? Sim, né? O valor máximo global dela seria por aqui assim, ó, nesse ponto bem aqui, ó. Bem aqui está o f de c, ó. Bem aqui está o c. E o mínimo seria bem aqui assim, ó. D e o f de d. Tá bom? Então eu vou dizer aqui, ó, o f de c é o máximo global. F de c é o valor máximo global, né? Então c é o máximo global de f nesse intervalo, de f no intervalo AB. Tá? E esse ponto D ali é o mínimo global de f em AB. Tá bom? Consequentemente, o f de c é o valor máximo da função e o f de d é o valor mínimo da função nesse intervalo fechado aí, AB. Alguma dúvida? Tudo bem? Agora, a gente pode conseguir alguns exemplos de funções que não possuem máximos ou mínimos globais, como a gente já até deu alguns exemplos, né? Mas essa função aqui, por exemplo, ó, vou desenhar um gráfico de uma função. Esse gráfico aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Nem precisava mais aqui. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aí, gente. Tá? Desse jeito aí. Essa função f, ela está definida nesse intervalinho aí, ó, de 1 a 2 em R. Essa função. Pergunta: essa função assume um valor mínimo global? Sim ou não? Qual é esse valor? Qual é o valor mínimo global dessa função? 0. Em qual ponto ela assume esse valor? No 2. O f de 2 é igual a 0. O f de 2 é igual a 0. Então, 0 é o valor mínimo global dessa função. Ponto. Ok? Pergunta: essa função assume um valor máximo global nesse intervalo? Sim ou não? Sim ou não?
Não, por que não? Tá, tudo bem, é aberto aqui, mas o que que tem? O que que quer dizer esse aberto? Esse aberto significa que, indo por esse ramo aqui, né, da função, pelo lado esquerdo do 1, eu posso me aproximar do 1 o quanto eu quiser. E essa função, ela vai crescer cada vez mais, mas ela nunca atinge o ponto 3. Uma coisa meio doida, né? Parece meio contraintuitivo. Mas ela vai se aproximando do 3, chegando muito próximo do 3 cada vez mais, mas ela nunca atinge o ponto 3. Ou seja, ela sempre vai conseguir valores maiores, mas nunca vai atingir o ponto 3. Nunca vai assumir o valor 3. Está claro isso? E, portanto, essa função possui valor máximo? Não. Então, f não possui valor máximo. Global. Em 0,2. Tá? No intervalo onde ela está definida, que é o 0,2, aqui eu coloquei 1,2, mas é 0,2. Nesse intervalo, 0,2, ela não possui valor máximo global. Alguma dúvida? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: professor, mas a gente acabou de ver esse teorema de Weierstrass, o senhor disse que é muito importante, que nos diz que a função, em um intervalo fechado, ela tem que assumir um valor máximo e um valor mínimo. Essa daí só assumiu o valor mínimo. Então, esse teorema é mentiroso, é falso. Mas vocês prestaram atenção em todas as hipóteses do teorema? Quais são as hipóteses do teorema? A função tem que estar definida no intervalo fechado, mas ela tem que ser o quê? Contínua. Essa função aqui, ela é contínua nesse intervalo? Não. Portanto, o teorema de Weierstrass continua valendo. Essa função não quebra o teorema de Weierstrass. Ok? Então, isso acontece porque f não é contínua. Então, todas as hipóteses do teorema de Weierstrass precisam estar satisfeitas para que ele funcione. A função tem que ser contínua em um intervalo fechado. Ok? Se isso não acontecer, o teorema não vai ser verdadeiro. Tá? A tese do teorema, né, o resultado dele, pode ser que não aconteça. Um outro exemplo. Esse aqui, ó. Esse exemplo. Essa função aqui essa função aqui, uma função f, definida de 0 a 2 em R. Essa função aí, ela possui um valor mínimo global? Não, né? Analogamente ao que a gente analisou no exemplo anterior, a função ela decresce cada vez mais, mas ela nunca chega aqui no 1. Ok? E ela possui um valor máximo global? Também não. Ela cresce, se aproxima cada vez mais. Quando você vem se aproximando cada vez mais à esquerda do 2, a função começa a assumir valores cada vez maiores. Ela assume um valor máximo global. Está claro isso? Então, f, nesse exemplo aqui, ó, f não possui
nem máximo, nem valor máximo, e nem valor mínimo, global em 0 e 2. Tá? A função não possui nem máximo nem mínimo global nesse intervalo. Aí você pode se perguntar, sim, professor, mas então está contradizendo novamente o teorema de Weierstrass? Está contradizendo? Não, por quê? Porque o intervalo aí é um intervalo aberto. A função está definida aqui, ó, em um intervalo aberto. Estou considerando esse aberto aqui, ó, 0 e 2. Portanto, isso não quebra o teorema de Weierstrass. Tá? O teorema de Weierstrass é verdadeiro se a função for contínua e você estiver considerando um intervalo fechado. E aí, se ela for contínua em um intervalo fechado, aí sim, com certeza, ela vai ter que assumir um valor máximo e um valor mínimo, como naquele exemplo lá do primeiro quadro. Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Tá? Agora sim, olha, o teorema de Weierstrass, ele só diz para a gente que a função possui um valor máximo e um valor mínimo. Ele só diz assim, olha, a função é contínua nesse intervalo, então ela tem um valor máximo e mínimo. Agora, se tu quiseres encontrar esse valor máximo e esse valor mínimo, tu tem que dar um outro jeito aí, porque o teorema de Weierstrass, ele não te diz como você pode achar esses valores máximos e mínimos da função. Tá? Ele só diz que eles existem. Ele garante a existência. Tá? Agora, tem alguns outros resultados que a gente vai ver já já, que nos permitirão determinar os extremos de uma função. Tá? E aí, primeiro, vamos para esse teorema, que é o teorema de Fermat. Tá? Ele diz assim, ó, se uma função tiver um valor máximo ou um valor mínimo local em um ponto C, e se a derivada desse ponto C existir, então a derivada da função no ponto C vai ser nula. Tá? Então, se a função tiver um máximo ou mínimo local em um determinado ponto e a derivada da função nesse ponto existir, essa derivada tem que ser nula. Por que isso, professor? Porque olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó, ele é um ponto P, ele é um ponto de máximo local, sim ou não? O que acontece, o que é a derivada geometricamente? Reta tangente à curva, no ponto. Né? Como que é a reta tangente a essa curva nesse ponto, onde é um ponto de máximo? Ela é horizontal. Você concorda comigo? Graficamente ela é horizontal. Se ela é horizontal, o coeficiente angular dessa reta é quanto? Retas horizontais possuem coeficientes angulares zeros. Ok? E o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função em um determinado ponto é o quê? É a derivada da função. Então, a derivada dessa função no ponto P, nesse ponto, caso a derivada exista, ela vai ser zero. Pode ser que ela não exista, mas se ela existir, ela tem que ser zero. Isso tanto no ponto de máximo local ou no ponto de mínimo local também, ó. Tá? Nesse ponto D aqui, ó, a derivada da função no ponto D é zero. Ok? Ah, professor, só vale para o local? Não, pode ser para o global também. Tá? Aqui, ó. Nesse ponto C, f' de C é igual a zero. Tudo bem? Alguma dúvida? E esse resultado é um resultado muito importante do teorema de Fermat, porque ele nos dá um indício de que quando
o ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local, a derivada é zero. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Se você tem uma função onde a derivada nesse ponto é zero, se a derivada da função em um determinado ponto é zero, eu posso afirmar que esse ponto é o ponto de máximo ou mínimo local? Sim ou não? Estou perguntando, a recíproca do teorema, será que é verdadeira? Sim ou não? Não, a recíproca não é verdadeira. Um contra-exemplo disso é essa função minha aqui, ó. X ao cubo menos 3. Esse ponto aqui, ó, 0 e menos 3, a reta tangente nesse ponto, ao gráfico da função, ela é horizontal. Portanto, a derivada da função nesse ponto 0 aqui é zero. Mas esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo local? Não, a gente já tinha visto anteriormente que não. Então, a recíproca do teorema de Fermat não é verdadeira. Não é necessariamente verdadeira. O que a gente pode utilizar é o seguinte. Se a função tiver um máximo ou mínimo local, então a derivada nesse ponto é zero. Agora, se a derivada no ponto for zero, eu ainda não posso garantir que esse ponto vai ser o máximo ou mínimo local. Ok? Porém, entretanto, o fato da derivada da função em um determinado ponto ser zero me dá uma chance, uma possibilidade de que esse ponto seja máximo ou mínimo local. Até aí tudo bem. Então, se eu quiser pesquisar os possíveis pontos de máximo ou mínimo local, ou locais, de uma função, eu posso começar procurando, por exemplo, nos pontos onde a derivada da função se anula. Ok? Não me garante que serão pontos de máximo ou de mínimo, mas eu posso verificar e ver se esses pontos serão pontos de máximo ou mínimo onde a derivada se anula. Alguma dúvida? Tudo certo? Olha só esse exemplo. A função módulo de x, o valor mínimo local e absoluto também dela, é no zero. Tá aqui o gráfico da função. Porém, eu não posso considerar que a derivada da função nesse ponto é zero, porque a gente já viu que a derivada da função módulo no zero, ela nem existe. Vocês lembram disso, que a gente já viu? Né? Geometricamente, por que a derivada nesse ponto aqui não existe? Geometricamente, porque tem um bico, e nesse bico, como é que eu posso definir uma reta tangente? Não sei. Então, a gente diz que a derivada da função no ponto zero, ela não existe. Ok? E a gente já mostrou isso, eu não vou mostrar novamente isso aqui, mas nas primeiras aulas de derivada, a gente já mostrou que a derivada da função módulo no ponto zero, ela não existe, através da definição de derivada. Tá? Mas aqui é um exemplo que a recíproca, ela não é verdadeira. Tá? E que o teorema de Fermat, ele diz mais o seguinte, ó, ele diz que se a função tiver um máximo ou um mínimo local, e se a derivada existir. Esse é um exemplo onde a derivada no ponto nem existe. Mesmo a derivada não existindo, ainda assim, a função tem um ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui é um ponto de mínimo. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo, né? E essa outra função aqui, a f de x igual a x ao cubo, a derivada de x ao cubo, a gente sabe que é a 3x², tá? E a derivada no zero é zero. Aí você poderia, professor, se a derivada é zero, então esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local, pelo teorema de Fermat. Não, porque a recíproca não é necessariamente verdadeira. Esse ponto zero aqui, ele não é nem um ponto de máximo e nem um ponto de mínimo. Mais à frente a gente vai ver que ele é um ponto de inflexão desse gráfico aí. Tá bom? Mas por enquanto não é nem máximo nem mínimo. Belezinha? Fazer um exemplo aqui. Esse exemplo.
Considere essa função aqui, ó, f de x igual a x vezes z elevado a x. Tá? Eu já afirmo para vocês que essa função ela tem um ponto de mínimo local em x igual a menos 1. Já estou afirmando que ela tem um ponto de mínimo local em x igual a menos 1. Eu só quero confirmar e verificar se a derivada da função nesse ponto menos 1 vai ser 0 realmente. Tá? Então vamos ver. Isso aqui é o mínimo local. Quem que é a derivada? É porque a gente exercita a derivada. Tá? A gente vai precisar todos aqueles conhecimentos que nós adquirimos nessa primeira avaliação, derivação, cálculo de limite, a gente vai continuar usando no resto do nosso curso. Não vão deletar isso da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Tá? Vocês vão ver que para a gente construir o gráfico de uma função, a gente vai precisar de tudo aquilo. Cálculo de limite, a assíntota horizontal, a assíntota vertical, derivar a função, primeira derivada, segunda derivada, máximos e mínimos. Tem uma porrada de coisa aí, tá? Não vamos deletar isso da cabeça de vocês. Derivada dessa função, como que é? Aqui eu tenho um produto, sim ou não? Então usa a regra do produto. Só para refrescar a memória. F vezes G, derivada F'G mais Fg'. Certo? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso aqui vai ser igual. Derivada de x, 1. Então, sobra e elevado a x. Mais x vezes derivada de e elevado a x, e elevado a x. E aí, só para ficar bonitinho, eu posso colocar o e elevado a x em evidência. Vai ficar x mais 1, né? Então, essa daqui é a derivada dessa função x vezes e elevado a x. Tá? E se eu, como eu já afirmei que esse ponto é um ponto de mínimo local, se eu calcular a derivada da função nesse ponto, ela tem que dar 0. Tá? E, de fato, vai dar 0, né? Por quê? Porque bem aqui, ó, o f' de menos 1 vai ser e elevado a menos 1 vezes menos 1 mais 1. Só que menos 1 mais 1 é 0, então 0 vezes e elevado a menos 1 dá 0. Isso aqui dá 0. Ok? Alguma dúvida? Tá? Eu queria só, deixa eu desenhar o gráfico dessa função, só para vocês verificarem, aqui no GeoGebra, como que é o gráfico dessa função. Olha só. X vezes e elevado a x. Olha só o gráfico dessa função. Vou tirar essa malha aqui. Tá? Aqui o gráfico da função. Bem aqui no menos 1 e f de menos 1. Tá bem aqui, ó. Esse ponto A aqui que eu marquei, ele é um ponto de mínimo dessa função. Ok? E nesse caso aqui vai ser o ponto de mínimo local. Mas, pelo gráfico, dá para a gente perceber que esse ponto também é um ponto de mínimo global da função. Ok? Alguma dúvida? Ah, então esse aqui é o gráfico dessa função. Funções como essa aqui a gente vai aprender também como construir gráfico de funções como essa. Tá bom? Sem uso de computador. Não dá para fazer todos, né? Mas a maioria a gente consegue ter uma noção de como construir, tá? Vamos para uma outra definição, que é a definição de ponto ou de número crítico de uma função, tá? Olha, um ponto ou um número crítico de uma função é um número C no domínio da função, tal que a derivada seja 0 ou ela não exista. Tá? Então, quando a derivada é 0 ou quando ela não existe em um determinado ponto,
eu digo que esse ponto é um ponto crítico da função f. Ok? Definição simples e direta, tá? Se a derivada for zero ou se ela não existir em um determinado ponto, eu vou dizer que esse ponto é um ponto crítico da função, tá? E aí, olha só, o teorema de Fermat, aqui, ó, ele diz assim, ó, se f tiver um valor máximo ou mínimo local em C, e se C existir, então f' vai ser igual a zero. A derivada da função no ponto C vai ser igual a zero. Então, posso reescrever o teorema de Fermat em termos de ponto crítico, da seguinte forma. Se a função tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um ponto crítico, que a derivada desse ponto vai ser zero. Ok? Alguma dúvida? Tá? Então, o teorema de Fermat reescrito de uma outra maneira, né, em termos de pontos ou números críticos. Olha só, vamos fazer esse exemplo aí. Encontre os pontos críticos dessa função aí, letra A. O que são pontos críticos de uma função? É o ponto onde a derivada é zero ou não existe. Tá? Então, nesse exemplo aí, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Uma função quadrática aí. Quero os pontos críticos dessa função. Então, vamos derivar. Deriva a função. Derivada de f de x, 2x menos 4. 2x menos 4. Essa função, essa derivada, eu posso derivar em qualquer ponto do domínio da função f, x real. Né? Então, basta que eu encontre o f' de x quando ele se anula. Ou seja, o valor de x, tal que a função vai se anular. Tá? Então, se eu pegar 2x menos 4 e igualar a zero, eu tenho que 2x vai ser igual a 4, e, portanto, x vai ser igual a 2. Então, eu vou dizer que 2 é o ponto crítico dessa função. Essa função é uma função quadrática, já é uma função conhecida por nós. Né? Esse ponto, que é um ponto crítico, como a gente já conhece essa função, eu posso afirmar que esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, local ou global dessa função. Vamos usar os nossos conhecimentos de função quadrática. Me digam, esse ponto vai ser um ponto de máximo ou de mínimo dessa função? De mínimo. Né? De mínimo por quê? Porque isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima. Né? O gráfico dela é assim. Ó. O gráfico dela é algo assim. Ó. Tá? Não sei onde é que... Vai passar aqui no 3, né? Passar aqui assim, tá? Então, ela possui esse ponto aqui, o 2, ó. E aqui o f de 2. Esse ponto aqui é o ponto de mínimo, nesse caso vai ser de mínimo global logo dessa função, e também mínimo local. Ok? Em geral, quando a função é uma função quadrática, vocês lembram lá no ensino médio que vocês tinham que calcular máximos e mínimos de função quadrática? Né? Aí o professor falava assim, ó, tem uma função quadrática, f de x igual a ax2 mais bx mais c. O ponto de máximo ou de mínimo da função quadrática tem coordenadas xv e yv, x do vértice e y do vértice. O x do vértice, saudade, né, disso, saudade. X do vértice é menos b sobre, quem lembra? 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que esse aqui é o mesmo que você pegar o f do x do vértice, né? O y do vértice é o mesmo que você pegar o f do x do vértice. Você pega o x do vértice e aplica na f, você obtém o y do vértice. Tá? Lembram disso? Não? Tá. Aí, ó, o professor poderia ter ensinado assim para vocês, ó. Se tu tens a função f de x igual a ax2
mais bx mais c, lá no ensino médio, ele poderia ter falado assim, tu deriva a função. Derivada de ax2, 2ax, derivada de bx, b, derivada de c, 0. Aí tu iguala a 0. Então isso aqui passa para cá, ó, 2ax igual a menos b, então x é igual a menos b sobre 2a. Ou seja, para encontrar o x do vértice, tu deriva a função igual a 0. Pronto. Então encontra o x do vértice. Quer perguntar? Pode ir. Ok? Não seria tudo mais fácil? Só tinha que ensinar derivada, limite, né, essas coisas. Mas tudo bem. Tá? Então, dependendo da concavidade da parábola, vai ser ponto de máximo ou de mínimo. Ok? Bom, vamos para outro exemplo. Esse daqui, ó. Encontre os pontos críticos da função x mais 1 sobre x. Então, tem que derivar essa função, né? F de x igual a x mais 1 sobre x. Então, vamos lá. Pontos críticos. F' de x vai ser igual a... Observa só como exercício aqui, o domínio dessa função é o que, gente? O domínio dessa função? Todos os reais, certo ou não? Não, né? Todos os reais menos o zero. Cuidado. O zero não está no domínio dessa função. Tá bom? Qual é a derivada dessa função? Derivada de x, 1 mais. Derivada de 1 sobre x, direto. Tá, vamos inverter. O x, 1 sobre x é x elevado a menos 1, deriva. Né? Então, isso aqui vai ficar 1, mais, o menos 1 vem para cá, então vou colocar logo assim, ó, menos. Aí aqui vai ficar menos 2. E esse menos 2 eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado, concorda? Tá claro para todo mundo? Então, aqui é a f' de x. Tá? F' de x é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Aí eu quero igualar a 0 para encontrar os pontos críticos. Isso aqui vai existir para qualquer ponto do domínio da função, então só igualar a 0. F' de x igual a 0. Então aqui vai ser 1 menos 1 sobre x ao quadrado tem que ser igual a 0. Então, 1 tem que ser igual a 1 sobre x ao quadrado. Né? Como aqui essa função está definida nos reais com exceção do zero, então posso passar multiplicando, x quadrado igual a 1. E, portanto, aqui o x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, os pontos 1 e menos 1 são os pontos críticos da função. Tá? Se eu quiser, eu posso até calcular o valor da função nesses pontos. Por exemplo, posso calcular, olha, o f de 1. Quanto que é o f de 1? A função é x mais 1 sobre x. É essa daqui, ó. X mais 1 sobre x. Então, f de 1 é 1 mais 1 sobre 1, que dá 1. Ou, que dá 2. E o f de menos 1 é menos 1 mais 1 sobre menos 1. Aqui vai dar menos 1. Então, menos 1, menos 2. Tá? Então, o ponto vai ser o par ordenado. Aqui vai ser o par ordenado 1 e 2. E aqui vai ser o par ordenado menos 1 e menos 2. Tá claro? Ok? Então, esses aí são os pontos críticos da função 1 mais 1 sobre x. Beleza? Alguma dúvida? E aí vamos chegar agora aqui nesse resultado, um resultado importante, que é o que a gente está chamando aqui de método do intervalo fechado. Como eu falei para vocês, o teorema de Weierstrass, ele garante a existência
do valor máximo e do valor mínimo da função contínua em um intervalo fechado, tá? Ele só garante a existência, ele não diz como nós podemos determinar esses valores, ou esses pontos de máximo e de mínimo. E aí esse método, que é o método do intervalo fechado, que a gente está chamando aí, é um método que te permite encontrar esses valores, tá? E é bem simples, olha só. Para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado, a função tem que ser contínua e tem que estar definida em um intervalo fechado. Primeiro passo, encontre os números críticos de f em um intervalo aberto a b. Vou fazer o quê? Para encontrar os números críticos, vou verificar os pontos onde a derivada se anula ou ela não existe. Tá bom? Em um intervalo AB. Segundo, encontre os valores de f nas extremidades desses valores. Nas extremidades do intervalo AB. Ou seja, em A e em B. E terceiro, eu vou comparar os valores da função nos pontos críticos e o valor ou os valores da função nos extremos do intervalo. Ok? E aí o maior vai ser o máximo global e o menor deles vai ser o mínimo global. Tudo bem? Alguma dúvida? O que a gente tem que fazer nesse método do intervalo fechado? Olha só, por que isso? Porque pode ser que eu tenha uma função definida aqui, ó, intervalo AB, vamos supor aqui assim, ó. Essa função aí, contínua, definida em intervalo fechado. Tá? Essa função, ela tem um máximo global? Sim ou não? Sim. Qual é esse ponto de máximo global? O B. Tá? E o mínimo global dela é esse ponto bem aqui, ó, chamado de ponto C. Tá bom? Então, quando eu calculo a derivada da função f i igual a zero para encontrar os pontos críticos, ou verificar onde a derivada não existe, né? Mas vamos nos ater a esse fato aqui. Quando eu derivo a função i igual a zero para encontrar os pontos críticos, eu vou encontrar os possíveis pontos, onde eu tenho ponto de máximo ou de mínimo, mais à frente a gente vai ver que pode ser também os pontos de inflexão, mas por enquanto, esses serão candidatos a pontos de máximo ou de mínimo da função. Sim ou não? Então eu tenho bem aqui, ó, por exemplo, um ponto onde a derivada se anula. Ok? Mas esse ponto, nesse gráfico, esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo global da função? Não. Por isso que o método do intervalo fechado te diz, calcula a derivada em um determinado ponto, calcula a derivada igual a zero enquanto os pontos críticos. Depois você calcula o valor da função nesses pontos críticos. E além disso, você encontra o f de A e o f de B, que é o valor da função nas extremidades. Por quê? Porque pode ser que a função tenha máximo ou mínimo global nas extremidades, como nesse exemplo. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Então vamos fazer um exemplo para ficar bem claro isso aí. Então olha só. Encontre os valores máximos e mínimos absolutos da função x ao cubo menos 3x² mais 1 no intervalo de menos meio a 4. Tá? Então a função é essa aqui. F de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1. E eu quero verificar o máximo e mínimo absoluto dela no intervalo menos meio e 4. Esse intervalo fechado aqui. Então, o método de intervalo fechado nos diz primeira etapa. Encontre os pontos críticos dessa função. Na primeira etapa aqui, ó, eu vou calcular a derivada da função e vou igualar a zero. Ok?
Observe que o domínio dessa função são todos os reais. Né? Então, a derivada aí é uma polinomial, a derivada vai existir, né? Todos os pontos do domínio. Então, f' de x igual a 0. Qual é a derivada dessa função? 3x2 menos 6x. Isso aqui igual a 0. Ok? Aí, aqui eu posso colocar o 3x em evidência. Vai ficar x menos 2 igual a 0. Para encontrar as raízes. Tá? Então, aqui eu tenho que o 3x é 0 e, portanto, o x é 0. Ou x menos 2 é 0 e, portanto, o x é igual a 2. Tá? Então, x igual a 0 e x igual a 2 são os pontos críticos. Só que eu preciso calcular os valores da função nesses pontos. Tudo bem? Ou seja, vou encontrar agora o f de 0 e o f de 2. Tá? Então, vamos lá. Quem que é o f de 0? 0 ao cubo dá 0, 3 vezes 0 dá 0, mais 1 sobra 1, o f de 0 é 1. Ok? E quem é o f de 2? Aí você substitui 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Né? Aqui dá 8, menos 4 vezes 3, 12, mais 1. 8 e 1, 9. Menos 12, menos 3. Então, olha só. O valor da função no 0 é 1 e o valor da função no 2 é menos 3. Ok? Esses são candidatos a ponto de máximo ou de mínimo absolutos da função. Só que eu tenho que verificar agora o valor da função nas extremidades do intervalo. Tá? Que é a segunda etapa. Segunda etapa, tem que calcular o f de menos meio e o f de 4. F de menos meio e o f de 4. Tá? Quanto que é o f de menos meio? Eu já fiz aqui a conta. O f de menos meio vai dar 1/8. Vou deixar as continhas para vocês. E o f de 4 vai dar 17. Ok? Alguma dúvida? Terceira etapa, eu vou comparar esses valores. O maior desses valores vai ser o ponto de máximo absoluto da função. O menor desses valores vai ser o ponto de mínimo absoluto da função naquele intervalo. Qual é o maior desses valores? 1, menos 3, 1/8 e 17. Qual é o maior? 17. Então, qual é o ponto? É o ponto 4, abscissa 4, e ordenada 17. Esse ponto aqui é o ponto de máximo global ou absoluto da função. Tá claro? E qual é o menor? Menos 3. Então, menos 3 e 2. 2 e menos 3 é o valor mínimo global da função. Alguma dúvida? Esse é o método do intervalo fechado. E ele te permite calcular, encontrar os valores máximos e mínimos de uma função contínua em um determinado intervalo fechado. Ok? Tá? Vamos só colocar o gráfico dessa função aqui no GeoGebra. A função é x ao cubo mais ou menos 3x ao quadrado mais 1. Aqui, ó. E aí o intervalo que eu estou interessado é x igual a menos 1 sobre 2, desse intervalinho aqui, ó, até o x igual a 4. Eu estou interessado nessa faixa aqui, ó.
Nessa faixa, qual é o máximo e qual é o mínimo? Olha só, o mínimo já dá para ver que é aqui exatamente no menos 2. Desculpa, no 2. Que vai ser o valor 2 e menos 3. Tá? 2 e menos 3. Vou até colocar aqui, ó. 2 e menos 3. Beleza? E o máximo a gente viu que é no 4 e 17, né? 4 e 17. Se eu subir aqui, ó. Aí, ó. 4 e 17. Belezinha? Alguma dúvida? Então vamos fazer outro exemplo. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x menos 2 cosseno x no intervalo de menos π a π. Então, o passo a passo é aquele mesmo, tá? Eu vou pegar, primeiro passo, a derivada da função. A derivável aí, derivada da função, e igualar a zero. A função é f de x igual a x menos 2 cosseno x. Tá? No intervalo de menos π a π. Ok? Então vamos lá. Derivada, primeiro, derivada da função. Vai ser quem? Derivada de x, 1, menos 2, derivada do cosseno, menos seno. Esquece que é menos seno. Então a derivada de f vai ser 1 mais 2 seno de x. Essa é a derivada da função f, tá bom? Aí eu tenho que pegar f e igualar a zero. Então f' de x igual a zero. Tá? Vai ficar 1 mais 2 seno x igual a zero. Aí eu posso passar esse 1 para lá negativo e o 2 dividindo, né? Então vai ficar seno de x igual a menos meio. Tá bom? Passo 1 para lá negativo e o 2 passa dividindo. Seno de x igual a menos meio. Então eu tenho que resolver essa equação trigonométrica aí. Vocês lembram como é que resolve a equação trigonométrica? Eu tenho que procurar quais são os pontos em que o seno desses pontos dá menos meio, só que eu tenho que procurar nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, no ciclo trigonométrico, aqui no ciclo, tem que olhar varrendo assim, ó, o ciclo nesse, do 0 até o menos π aqui, né, o π aqui, daqui para cá o menos π. Tá? Sentido anti-horário, sentido horário. Ok? Seno de x. O seno é no eixo y. Menos meio, tá bem aqui assim, ó. Menos meio. Tá? Então vai ser, por exemplo, se fosse meio aqui, qual é o arco cujo seno é meio? Π sobre 4 é 45 graus. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Π sobre 6. Π sobre 6, π sobre 6, radianos, né? No caso, são quantos graus? 30 graus. Seno de 30 é meio. Então, 30 graus seria bem aqui, ó, π sobre 6. Só que se isso fosse meio.
Só que não é meio, é menos meio. E lembra que as funções trigonométricas, no primeiro quadrante, elas são todas positivas, né? No segundo quadrante, só o seno é positivo. No terceiro quadrante, só a tangente é positiva. No quarto quadrante, só o cosseno é positivo, né? Ou seja, no terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo, até porque aqui, ó, os valores negativos abaixo do eixo das ordenadas são os valores do seno, tá? Então, bem aqui, ó, se eu varrer esse arco aqui no sentido horário, bem aqui, eu vou ter o menos π sobre 6. Então, o menos π sobre 6 é uma raiz dessa equação. Ok? É uma solução dessa equação. E o outro vai ser esse aqui, ó. Se eu venho aqui e paro bem aqui, ó. Seno desse ponto, desse arco, é menos meio. Tá? E bem aqui vai ser π menos π sobre 6, 5, menos 5π sobre 6. Tá? Meia volta é π, daqui para cá é π sobre 6, daqui para cá é π sobre 6, então é só pegar π menos π sobre 6, menos 5π sobre 6. Tá? Então, as soluções dessa equação são x igual a menos π sobre 6, ou x igual a menos 5π sobre 6. Tá bom? Então, essas são as soluções dessa equaçãozinha bem aqui, ó. Uma dúvida? Tudo bem, né? E aí, eu tenho que calcular a imagem desses pontos aí, pela função f. Ou seja, eu tenho que calcular o f de menos π sobre 6 e o f de menos 5π sobre 6. Tá? Aí o f de menos π sobre 6, eu venho bem aqui e substituo. Ó. Menos π sobre 6, menos 2 vezes o cosseno de menos π sobre 6. Tá? Então, isso aqui vai dar menos π sobre 6, menos 2 vezes... Quanto é o cosseno de menos π sobre 6? Cosseno de menos π sobre 6 é esse bem aqui, ó. O correspondente dele é o cosseno do π sobre 6 mesmo. Quanto é o cosseno de π sobre 6, que é 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, lá vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá? Cancela. Então, isso aqui vai dar menos π sobre 6, menos raiz de 3. Usando uma calculadora, eu fiz essa conta. Isso aqui é aproximadamente igual... 2,25, tá? 2,25. Aí o f de menos 5π sobre 6, mesma coisa, vou jogar lá na função f. Menos π sobre 6, menos 2 vezes o cosseno de menos 5π sobre 6. Isso aqui vai dar menos π sobre 6, menos o cosseno de menos 5π sobre 6 é esse aqui, ó. Bem aqui, ó. Só que o cosseno agora é positivo ou negativo? Para cá o cosseno é positivo, para cá o cosseno é negativo, tá? Então é negativo aí. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 2, e menos com menos dá mais, então 2 raiz de 3 sobre 2, tá? Cancela, isso aqui vai dar menos π sobre 6 mais raiz de 3, isso aqui vai dar aproximadamente igual a menos 0,88. Tá bom? Então, as imagens da função nos pontos críticos. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa. É o quê? É calcular a imagem da função aonde? Nos extremos do intervalo. Quais são os extremos do intervalo? Menos π e π. Então, f de menos π é menos π, menos 2 vezes o cosseno de menos π. Tá? Menos 2 vezes o cosseno de menos π. Então, isso aqui vai ser igual a menos π, menos 2 vezes
Quanto é o cosseno de menos π? Menos π está bem aqui. Quanto é o cosseno de menos π? Menos 1. Então, aqui vai dar menos 1, menos e menos dá mais. Vou colocar logo aqui mais 2, tá? Isso aí vai dar aproximadamente igual menos 1,14. Tá? E aí, por fim, o f de π, que é π menos 2 cosseno π. Isso aqui vai dar π, menos 2 cosseno de π é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, com menos aqui dá mais. Isso aqui vai dar aproximadamente igual a 5,14. 3,14 mais 2, 5,14 aproximadamente. Aí a terceira e última etapa. Terceira e última etapa. É comparar. Comparo esse e esse e vejo qual é o maior, qual é o menor. Qual é o maior? 5,14. Então, o ponto π e π mais 2, não vou colocar o valor aproximado, vou colocar o valor exato, π mais 2, é o ponto de máximo global. Tá? E qual é o menor? Menos 1,14. Então, o menos π e o menos π mais 2 é o ponto de mínimo global. Okay? Alguma dúvida? Tá? Método do intervalo fechado. Tá? Vamos lá. Vamos para mais um exemplo aqui. Olha só, eu trouxe esse aqui que é uma aplicação. O telescópio espacial, acho que é Hubble que fala, né? Não sei exatamente a pronúncia, foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. O modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em t igual a 0, até a ejeção do foguete auxiliar em t igual a 126 segundos, é dado por essa função, em metros por segundo. Tá? Usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da aceleração do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar. Então, essa função que ele nos deu, esse modelo, é o modelo da velocidade em metros por segundo. Ele quer saber qual o valor máximo e mínimo da aceleração entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar, que vai de 0, esse intervalo é de 0 a 126 segundos. Ok? Da aceleração. Ele nos deu a velocidade. Tá? Deixa eu anotar aqui, que tem uns numerozinhos aí. A função é essa aqui, ó. V de t igual a 0,00039668t ao cubo menos 0,02752t ao quadrado mais 7,196t menos 0,9397. Essa é a velocidade. Pergunta, eu quero calcular o máximo e o mínimo dessa função? Não, é da aceleração. Como eu obtenho a aceleração a partir dessa função? Derivo. Né? Então, a aceleração
vai ser a derivada da função v, da velocidade. Tá? E aí, quando eu derivar, esse 3 cai para cá, multiplica esse troço aí, isso aí vai dar 0,0011904 t ao quadrado, menos. Aí o 2 vem para cá, multiplica, vai dar 0,05504t, mais 7,196. Então, está aqui a função aceleração. É dela que eu quero descobrir o máximo e o mínimo absoluto. Em que intervalo, professor? No intervalo de 0 a 126. Belezinha? Então, qual é o primeiro passo que a gente faz? Método do intervalo fechado. Qual é o primeiro passo? Ponto crítico. O que eu faço para determinar o ponto crítico? Encontro a derivada e depois igual a zero. Ou seja, eu vou derivar a aceleração. Então, derivando a aceleração, lá na prova, tinha uma questão derivando a aceleração. Teve gente que derivou só uma vez, ou só 2 vezes. Tá? Quando eu derivar a aceleração, aquele 2 vai cair, vou obter 0,0023808 t menos 0,05504. Tá? Vou obter isso aí. Então, eu vou derivar a aceleração e vou fazer o quê? Igual a zero para encontrar os pontos críticos. Tá? Aí eu vou passar esse cara para lá, somando, vou passar esse cara dividindo, e aí só para economizar tempo, o t que a gente vai encontrar aí é aproximadamente igual a 23,12, tá? Segundos, 23,12. Só tem um ponto crítico, essa função. Tudo bem? E agora o que eu faço? Eu encontro o valor da aceleração no ponto crítico, 23,12. Então, eu venho aqui na função aceleração, substituo o t por 23,12 e faço essa conta. Veja quanto é que vai dar. Quando você fizer essa conta, isso aí vai dar aproximadamente 6,56. Belezinha? Segunda etapa. Essa é a primeira. Segunda. Valor da função nos extremos. Então, eu vou calcular a aceleração no ponto 0 e a aceleração no ponto 126. Tudo bem? O A de 0, a aceleração ali é 7,196. 196. E o A de 126, a aceleração em 126 é aproximadamente 19,16. Ok? E a terceira e última etapa, eu faço a comparação. Qual é o maior dos valores? Observa que eu estou olhando para esse e para esse. Qual é o maior? 7,196. Então, o ponto 0 e 7,196 é o ponto de máximo, tá? Ah, aqui é 19, tá? Disfarça. Então, é 126, você quer o 0. Eu só tinha visto aqui o 9. 19, vou colocar ponto e vírgula para não confundir, 19,16, tá? Então, esse aí é o ponto de máximo. E o de mínimo, deixa eu olhar bem agora para não errar, o mínimo é esse. Né? Então, é 23,12 e 6,56. Tá? Esse aqui é o ponto de mínimo. Ou seja,
Qual é a aceleração máxima? Qual é a aceleração máxima naquele intervalo? 19,16 metros por segundo ao quadrado, né? E a aceleração mínima? 6,56 metros por segundo ao quadrado. Ok? Alguma dúvida, gente? Até sexta-feira, tá? Estudem. Sexta a gente vai falar de teorema de Joule e teorema do valor médio. Um abraço. E aí?